É treta! É treta! É treta no jogo da Discord, menino! Tá com o pau, doido! Simbora agora para o resumo do resumo aí do que teve nesta noite de segunda-feira de Discordia. O jogo da Discordia foi o famoso joguinho das plaquinhas, que a pessoa tinha que colar essas plaquinhas aí na testa ali da pessoa. Então, cada pessoa poderia escolher só 2 plaquinhas e ali botar na testa da pessoa e justificar o porquê ela estava dando aquela placa. A Eslovênia começou colocando as 2 placas no DG. Ela colocou a plaquinha esconde o jogo e 2 caras. E disse que, para ela, o DG é uma incógnita que não consegue saber qual é o jogo dele, que toda vez ele fica se esquivando em falar qual é o jogo dele e que ele transmite um poder que na hora da prática, para ela não sente isso e por isso ela acha ele também. Ela não consegue fazer a leitura de jogo dele. A Natália colocou esconde o jogo no Pedrescope, porque pra ela acha toda vez que quando vai falar de jogo, ele não quer falar de jogo. E a Natália colocou influenciável no PA, pois segundo ela, ele é uma pessoa que escuta ali as pessoas ao redor e tudo mais. Ela quis pipocar um pouco no início, mas o Tadeu voltou, deu uma cutucada nela e ela começou a falar que realmente achava ele uma pessoa que escutava bastante as pessoas e que era uma pessoa influenciável. E a Jade deu a plaquinha de 2 caras para o Arthur, porque ela disse que no começo davam bem, mas que depois a relação deles foi mudando, ela foi começando a observar os sinais e percebeu que só vai ter a resposta que ela quer, né, amanhã, né, depois do paredão. E aí, se não, se ele ficar, eles conversam depois, mas se ele sair, eles conversam lá fora. E o Eliezer, treta, feio, bate boca ali com a Natália, botou a plaquinha de 2 caras nela, porque ficou super surpreendido no domingo lá, no dia do paredão, porque ela ia votar nele e ele disse que eles se dão super bem, que super curtem as festas, e aí fez ele uma opção de voto, e ela já teve tantas outras pessoas ali dentro da casa que já se deu ruim com ela, e ele ficou super surpreendido e tacou-lhe 2 caras na cabeça dela, e aí eles começaram a discutir, e que a sensação que ele tem é que ela abraça ele com uma faca nas costas. E colocou ardiloso no Arthur, porque ele disse que o que ele fez com a Jessie ali, aquela proposta que ele fez com a Jessie ali de votos, justamente porque é uma pessoa que ele quase não tem contato ali dentro na casa, né? Enfim, deu lá o ardiloso, deu seus argumentos, mas o pau mesmo foi na Natália. E o Vini papocou 2 placas na testa do DG. Ele disse que no último jogo da Discordia colocou ele como medo de se comprometer e disse que não achou coerente ali da parte dele. E aí na hora do voto, ele foi e falou assim, eu vou votar nele porque eu sei que ninguém vai votar nele. E que acha que isso sim é uma atitude de uma pessoa que tem medo de se comprometer e que está em cima do muro. E a Jess colocou esconde o jogo na testa ali do DG, porque disse que ele é meio assim uma incógnita, que falou que às vezes ela chegava para ele e perguntava a intenção de voto dele, ele não queria dizer, aí no outro dia chegava para ele e falava assim, olha, se você quiser falar sobre tal coisa que era sobre jogo também, ou seja, ela ficava nessa de não sabia o que ele queria, se ele não queria falar de jogo, se ele queria falar de jogo, e por isso, em outras palavras, ele escondia o jogo. E a Jess colocou o jogo sujo no Arthur, porque ela disse que ela nunca falou de jogo com ele, tá? E ela tava lá na academia quando ele chegou propondo pra ela a questão de voto, pra ela se salvar, ou então eu salvava ela. E ela achou na interpretação dela de que, no final das contas, quem ia acabar em paredão era ela e não ele, e que ela não tinha intimidade pra falar com ele. Ele chegou lá falando de jogo pra ela, enfim, eles tretaram e ele acabou falando que não foi isso que ele quis dizer e ela disse que foi. E ficaram aí nessa questão de interpretação. Ela tinha interpretado uma coisa e ele tinha interpretado outra coisa. E o Thiago colocou influenciável na Maria, porque disse que eles tinham uma conexão ali no início e disse que aí na época que o Rodrigo tava lá, começou a sentir ela um pouco distante e aí ele ficou meio sem saber o que estava acontecendo, por que ela estava ali. Ou seja, nas entrelinhas eu acho que ele quis dizer que o Rodrigo ali deu uma influenciada na cabeça dele, por isso que ela se distanciou dele. Isso é minha opinião, eu acho que foi isso que ele quis dizer nas entrelinhas. Colocou em cima do muro na testa do Eliezer e disse que hoje ele se mostrou um pouco mais diferente, né, que ele se posicionou no jogo, mas que achava ele um cara gigante, toda aquela
mundo da Bravalândia que a gente conhece. A Bruna colocou esconde o jogo na testa da Nayara, porque disse que não entende o jogo dela, disse que ela sempre age como uma mãezona, que não sabe em quem votar, e colocou a placa nela. E deu 2 caras pro Arthur, porque segundo ela, ele fez muito pior que o Rodrigo, porque quando ele criticou o jogo do Rodrigo e quando ele se sentiu ameaçado, ele fez pior que ele. E o Lucas colocou esconde o jogo e colocou ardiloso também no Arthur, porque disse que achou ele super estrategista, ter ali falado com a Jessie e que não achou legal a postura dele de querer contar votos e tudo mais. E a Lina colocou ardiloso ali na testa do DG, porque ela não achou legal a postura dele de procurar a Jessie lá na festa e tentar tirar dela ali qual seria a opção de voto das meninas e da Lina e tudo mais, que eu já gravei um vídeo para vocês falando sobre isso, que ele tentou ali tirar da Jessie, né, a opção de voto ali das meninas, e a Jessie contou e entregou a Lina e expôs a Lina em alguns momentos, e ela não achou bacana essa atitude dele de ir lá falar com a Jessie, principalmente no momento que ela tava ali bem altinha, no efeito dual. E colocou planta no DG, porque não entendeu ainda qual a intenção de jogo dele, o que ele faz ali. A Bárbara colocou ardiloso no Arthur, disse que ele é muito inteligente, muito estrategista, e que ele acabou trocando ali, colocando os pés pelas mãos, e que fez o que o Rodrigo fez, que colocou ali o jogo à frente das relações. E colocou esconde o jogo no DG, porque disse que isso é até uma estratégia, né? Que diz que ele esconde o jogo até dos próprios amigos e que a estratégia dele votar no Vini como uma forma de jogar fora o voto dele também estaria aí nessa estratégia dele, nesse esconder o jogo dele. E a Laís chegou papocando com gosto de gás em cima do DG, dizendo que um bom estrategista, um bom jogador tem a primeira, a segunda e a terceira opção de jogo. Ele pipocou ali na votação ao vivo, quando ele foi votar no Vini, dizendo que ele ia votar em alguém que achava que não ia pro paredão. O DG colocou ardilosa ali na Lina, né? Falou que ela sempre vota nele, no paredão, e que não sentiu nenhuma abertura ali vindo dela. E deu sonsa pra Nayara, porque disse que ela fica de amiguinha, e aí no final das contas vota nele. E a Maria já chegou ali colocando jogo sujo na testa do Arthur e disse que ele inventou essa história de dizer que ela deu uma afastada nele para poder votar nele, que disse que não é verdade e que acha de extremamente falta de educação a pessoa estar nos lugares, no mesmo ambiente que a outra, e nem olhar pra cara dela. E deu 2 caras pro DG, não necessariamente porque ele é 2 caras, mas que na hora que o Eli chamou ele, botou ele no paredão, ele disse assim, torce pra mim voltar, pra eu não voltar e tal, deu aquela provocada. As atitudes dele não coincidiu no dia lá do último paredão, que ele quis botar o Vini ali, ficou meio que em cima do muro e quis desperdiçar o voto dele. E o Scooby colocou jogo sujo no Arthur, foi uma conversa bem longa, inclusive depois que terminou o programa, eles ainda conversaram, mas resumindo, ele falou que foi sobre a atitude da água, que ele chegou aí, tava todo mundo preocupado com o que ele ia comer e ele tava louco, pistolando, que ele queria só saber de jogo, e disse que não achou legal a postura dele e colocou ali pra Jessie influenciável, né? Porque ela ficou ali no pé do DG, ali querendo saber, querendo desabafar. Uma pessoa assim que ela é mais maleável, influenciável. E o DG também colocou a placa de influenciável na testa dela e disse que gosta muito dela, mas que acha pelo jogo dela ela é bem influenciável. E deu 2 caras pra Eslovênia, meio que retrucando a placa que ela deu pra ele. A palavra 2 caras era uma coisa muito forte, que era uma coisa que ele também não era. E a Nayara colocou 2 placas ali no Paulo, tá? No PA, e disse que o motivo dela ter votado é porque é uma pessoa que ela ainda não sente muita abertura, não tem muita profundidade, intimidade, e que ela sempre defendeu e que lá fora, quando ele assistir, ele vai ver. E o Arthur colocou 2 caras na testa da Jade, disse pra ela que não achou legal a atitude dela e que ela poderia muito bem ter conversado com ele antes ali do paredão, antes de indicar, e falar que não gostou da postura dele, que não gostou dela ter dado o paredão pra ele sem ao menos ter conversado com ele sobre a situação que deixou ela incomodada. E colocou jogo sujo para o Scooby. Olha, Scooby, que não queria se envolver, se estressou bastante aí com o Arthur,
Disse pra ele da atitude dele, que ele ter ficado caladinho enquanto o Thiago Abravanel defendia ele lá no sofá, dizendo que eles estavam fazendo bullying com ele e tudo mais, sendo que ele também curte, ele também brinca, e se ele fosse homem, ele tinha ido lá, interrompido, falado que não era nada aquilo que eles estavam pensando. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de papocar o dedo nesse like e se inscrever nesse canal, tá bom? Beijo! Amigo, tu ainda não deixou o like? Rapaz, é mesmo, deixa o like aí, aperta esse botão e se inscreve no canal. Olha esses vídeos, assiste!